Isso é muito importante que você está aqui. Essa câmera também é muito importante para mostrar e fotografar, filmar, para levar para outras pessoas, para ver o que está acontecendo na área indígena, o que os brancos estão fazendo na aldeia, tomando as terras e queimando as malocas, querendo atirar com as armas de fogo. Então isso é muito importante para nós falar com vocês e vocês levam para a cidade para mostrar quem não conhece o índio. O nosso filho vai aprender, nosso filho vai ver o que aconteceu atrás, antepassado, né? Agora nós vamos deixar para nossa mensagem para o nosso futuro, para eles continuar a lutar, para não perder essa terra muito importante. Mais importante é a terra. Sem terra, aonde que nós vamos fazer casa? Aonde que nós vamos caçar? Aonde que nós vamos pescar? Aonde que nós vamos pegar buriti para pegar madeira, para poder fazer casa? A gente vivia com a força da terra, da floresta, dos animais, das águas, né? Do sol, da lua. E com muito respeito, a gente vivia sem a destruição de nada. A gente morria quando mesmo o tempo chegava. Mas essas misturas todas, né, de encontro com o homem branco, nos trouxe muita confusão. Confusão de usar roupa, confusão de pegar doença, confusão de remédio, confusão de ter que aprender a ler, escrever, confusão de se viver. O movimento indígena é criado para defender seu povo, né? O índio seria o índio, eu não mato, se o branco respeitasse nossa cultura, respeitasse nossa terra e nosso rio. Isso, nós, povos indígenas, seria só na aldeia, com a pintura, dançando com a sua mulher, com seus filhos, né? Hoje não existe isso. Porque muita gente diz assim, pô, mas os índios agora estão se organizando. Nós sempre fomos organizados. Agora nós estamos num modelo diferente, né? Num modelo que a sociedade enxerga, né? Porque aquele nosso modelo antepassado, a sociedade não enxerga, não acha que aquilo é uma organização. Nós também somos autoridade que entende e sabe das coisas, conhecemos a lei como qualquer autoridade. E por isso, se nós se reunimos para os nossos filhos e os netos, bisnetos que vão ficar, porque nós vamos morrer daqui a alguns tempos, e os nossos filhos têm que aprender que tipo de defesa que estamos fazendo. Essa nossa mostração durante essa reunião e cada vez que a gente faz com o nosso povo. Não há nenhum. E a tratando continua. Mas política de eleição do municipal 2000 na atividade política de 2001 cara. A gente conseguimos primeiro se organizar, a nossa organização, o Conselho Geral do Tribo Ticuna, que é CSTT, porque o nosso povo, em alguns tempos, não tem direito de estudo. E mesma coisa, depois que os professores se organizaram, e aí procuraram também se reunir para ver como é que
podemos, se conseguir, melhorar a situação de saúde do povo ticuna. Em 89, né, se criou a COIAB com apenas 16 organizações indígenas da Amazônia, né? Hoje se tem em torno de 65 organizações que, à medida que vai se trabalhando, vai se conhecendo melhor o trabalho, as pessoas vão fazendo parte dessa grande articulação que é a COIAB, né? Porque a COIAB é uma organização, não é uma organização representativa, é uma organização de articulação, muito mais político do que de fazer atividades lá na base. Porque na base tem as organizações de base que vão fazer essas atividades mais perto, né? A gente tinha algumas lutas na Amazônia, alguns como a UNI, do Acre, FOIRE do Alto Rio Negro, né, o CID e Roraima, mas os trabalhos eram muito isolados, né? Então nós não tínhamos muita força política de todo mundo chegar, cobrar do governo, questão da demarcação, da educação. Então nesse sentido criamos uma COIAB para coordenar, né, conhecer a realidade de cada povo. Então toda essa mobilização fez com que a gente pudesse entender os nossos problemas, compartilhar os nossos problemas e tentar juntos uma solução, porque são problemas que em várias situações tem problemas diferentes, alguns bastante específicos, mas no geral é simplesmente a questão da demarcação de terra indígena, invasão do território, a falta de atendimento na saúde, a educação que é mal feita nessas comunidades indígenas. Então são, digamos, esses grandes eixos, né, que norteiam assim todo o movimento indígena e que unem praticamente o nosso movimento em função dessas 4 linhas. A grande preocupação das lideranças do movimento indígena e, portanto, uma pauta importante das organizações indígenas tem sido a luta pela garantia dos territórios. E hoje nós temos uma grande maioria dessas terras já demarcadas ou em via de regularização. Então, a partir daí surgiram novas demandas. E uma delas, talvez a principal hoje, é a sustentabilidade desses territórios. E a gente sempre deixa muito claro que, no caso dos povos indígenas, sem o seu território preservado, sem os recursos naturais preservados, fica impossível a sobrevivência, sobretudo física, mas também cultural, porque é dessa harmonia que precisa para a existência dessas populações. O Yanomami não estiver preparado, não tiver assim, não tem experiência, aí os brancos chegam a ficar encanados. Não queremos perder nossa terra, nossa cultura, nosso costume, nossa língua, nosso bagé. É difícil o branco entender, porque esse pensamento é outro. Ele só pensa só do dinheiro. Nós somos diferentes. Nós que vivemos nessa terra, sem a terra que é importante, a natureza que é importante, e a natureza que está comida, a terra está comida, água. Essa função social, ambiental, que representam as terras indígenas, é absolutamente importante ser entendido e defendido pelas populações indígenas, pelos seus aliados e compreendidos e aceitos e apoiados pela sociedade envolvente. Não pode pensar que o índio vai viver todo o tempo daquele jeito. Por quê? Porque o branco está chegando, como eles estão discutindo aí. Daqui mais 2, 3 anos só vai existir nossa reserva, o verde, só vai existir a reserva indígena. Por quê? Porque em volta da reserva vai ter tudo desmatado. Os representantes terão que buscar na sociedade civil os seus aliados, né? E esses aliados, eles não podem ser interventores, mas sim colaboradores, né? Porque o que nós queremos, justamente queremos sair de uma tutela que o governo está aí sempre nos imposto, né? E ao mesmo tempo também nós estamos querendo sair da tutela das ONGs,
onde nós possamos conduzir os nossos próprios trabalhos e as próprias organizações de apoio serem parceiros, mas em parceiros de acordo com o que a comunidade disser qual vai ser o papel delas. Me parece já ser claro para as ONGs, para os parceiros, que esse protagonismo tem que ser nosso, tem que vir de nós. Nós que iremos construir, nós que sentimos essa dor, esse sofrimento nas nossas comunidades. O branco, quando o branco bem apareceu aqui no Brasil, está enganando nossos bisavôs, está enganando, enrolando nossos bisavôs, mataram, fizeram em cima do bisavô. Tenemos en Bolivia un Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Originarios. ¿Pero para qué sirve? Realmente no sirve para nada. Porque lo único que sirve es de captar determinados dirigentes para que le ayude y dividir a las organizaciones populares. É muito mais interessante eu estar no movimento indígena porque eu tenho como cobrar da prefeitura, do governo. Se eu estou no governo, vou fazer o papel do governo, né? Porque isso foge do nosso trabalho. Nós, os índios, precisamos buscar uma alternativa oficial, porque quem demarca a terra, oficialmente, é o governo. Quem que tem que dar assistência à saúde, oficialmente? É o governo. Quem que tem que proteger a educação indígena? É o governo. Ou seja, nós não podemos abrir mão dessa relação. As coisas não se logran de la noche a la mañana, que são processos. As democracias não se construyen bajo recetas, sino se construyen por prueba y error. Se construyen con mucho esfuerzo, se construyen con mucha dedicación y en el largo plazo. Que los cambios de actitudes son cambios que se transfieren de generación en generación. Todos los esfuerzos que hagamos nosotros ahorita, solo estamos sembrando para que nuestros nietos los cosechen. Infelizmente, quando você vai para uma conversa, seja ela a nível governamental ou não, as pessoas começam a te cobrar essa questão qualificada. Você é quem? Eu sou um indivíduo que veio de lá. Sim, qual a tua instrução de educação formal? Eu tenho o 1º grau. Aí o pessoal já começa a te olhar de uma forma diferente. Então faz o seguinte, vai atrás do antropólogo, aí ele vem aqui, faz para ti, assina embaixo, e aí a gente começa a conversar. Mas eu preciso, eu tenho madeira. Então vai atrás de um engenheiro florestal, de alguém ambientalista e tal, que eles assinam embaixo. Quer dizer, e aí a gente começa a se podar. Essa é a grande, ao meu ver, essa vai ser a grande luta nossa daqui para frente. Porque só através desses conhecimentos universais, do ponto de vista científico, técnico, entendeu? É que nós vamos nos autodefender. Eu costumo falar isso pro índio também. Quer dizer, se nós não aprendermos o que está sendo construído lá fora, nós vamos sumir. Agora, como fazer isso? Aí sim, aí nós vamos atrás das pessoas. Como é que a gente pode ser o que ele é, sem deixar de ser o que somos? Oh, naê, naê, oh, naê, naê, oh, naô. Nós somos 220 povos, né? Cultura diferente, língua diferente, vida diferente. Uns tiveram 500 anos de contato, outros 200, outros ainda estão isolados, sem contato. E às vezes a sociedade brasileira quer que nós sejamos iguais. Aí quando nós não concordamos uns com outros, aí estão tudo dividido. Então a sociedade criou um tipo de um índio na cabeça dele. O índio tem que ser, né, média altura, o cabelo tem que bater no meio das costas, os olhos meio rasgados, bem moreno, não pode ser muito moreno nem muito claro, meio avermelhado. Se não for assim, não é índio. Então, isso que a educação devia contribuir com a gente era mostrar a diferença, né? Que nós não somos iguais. E não somos índios também. Índio foi o nome que deram pra gente. Cada de nós aqui é um povo. Índio foi o nome que deram, os índios. E nós, infelizmente, por causa de força de lei, adotamos esse nome, né? Os indígenas do Brasil. Na verdade, nós somos povos diferentes. E nós só queríamos ver, assim, ver como um povo diferente. Né? Do mesmo jeito que a educação for usada para nos oprimir, né? Pode também ser usada também para nos libertar. Não podia falar que é para forte, acabou. Minha mãe falava, pode ver essa vida que não podia contar, foi engolido, né? Na nossa mata ainda tem peneiro, Jurema preto sabiá, peneiro, só não tem pena de arara, peneiro, para enfeitar nosso cocá, peneiro. O presidente lá da Câmara dos Vereadores, ele me veio dizendo na minha cara, né?
Aí ele me chamou de doido, né? Que, poxa, você tá doido? Vai formar uma associação aqui na cidade? Tu não vai achar nenhum índio por aqui não, seu Clarinho. Pode desistir. Não existe mais índio, vai lá. Lá na cabeceira do rio Aracá, lá tem Yanomami, no Maloca, ela vai lá. Aqui, meu irmão, tu não vai achar não. Aí eu digo, bom, vamos ver. Né? Vamos ver. Eu atopo o seu desafio. A comunidade indígena do município vieram sofrendo preconceitos, discriminações, certo? E até escravidão existe ainda hoje existe nos Piaçabás, né? Os patrões mantêm ele isolado, eles nascem lá, morrem lá mesmo. E isso causou aquela vergonha de a pessoa de querer se identificar como indígena. Porque se ele fala que é uma pessoa indígena, já tem aquela noção de que aquela pessoa é de classe lá de baixo. Que eles são muito mal vistos, quer dizer, eles têm aquele nojo, um sentimento contra aquela raça, como um animal irracional, ou uma pessoa que seja suja, selvagem mesmo de verdade, né? que é uma pessoa incapaz. Muitos índios já estão perdendo controle. Eu vejo o índio dizer, rapaz, lá ser índio tá valendo nada. Eu vejo os brancos aí, recebe isso, recebe aquilo, já tem seus projetos funcionando, ganhando dinheiro de coco aí, vendendo e tudo mais. E ser índio não tá valendo a pena não. Bom, aí tá o branco e o negro. Eu digo, mas você é negro? Não. Você é branco? Não. Então não tira o seu valor. Vamos lutar para nós ver se nós conseguimos. Mas não tirar o valor de si próprio para dar o branco ou o negro. Nos anos 80, quando surgiu o maior número de organização na região norte, né? Na Amazônia ali. Então surgiu a COIAB, surgiu o CIR, surgiu, enfim, várias organizações, a UNIAC e tal, né? E o pessoal reivindicava muito, porque nas outras regiões não tinha organização para somar junto com eles. E aí quando foi que os índios do Nordeste também tentaram se articular para também somar, né, essa força diante da força dos políticos, dos poderosos. Né? E a ideia foi tirada pelo índio Pataxó, até por Nailton, né, Nailton Pataxó, ele, o irmão dele, Manezinho, o Wilson, o finado Chicão, né? E Gisleno Chocó. Essas foram as pessoas que começaram o movimento indígena aqui na região Nordeste. Eu e outros companheiros fomos arrastados, eu digo assim, né, pela natureza e pelos antepassados, pelos espíritos dos nossos antepassados, por essa luta. Então eu acostumo muito me emocionar e às vezes eu não aguento, às vezes nem concluir, né, as minhas palavras. Nem eu, não só eu, mas também tantos outros pataxó que é assim. Os grandes fazendeiros hoje se encontram, né, com má fé na sua ocupação e atirando nos índios, né, matando o nosso pessoal. E a gente vem muito preocupado porque as providências de punição não estão acontecendo. Todos os fazendeiros que assassinou o nosso povo e que vem assassinando, eles estão impunes. E a gente fica muito preocupado porque a nossa região é uma região muito violenta e a gente vem atravessando assim uma situação muito difícil para a gente garantir a nossa sobrevivência, garantir a nossa própria vida e garantir a proteção da nossa família.
continuar dentro do nosso território. Coisa essa inconstitucional. Porque o povo chucuru está de parabéns, está organizado, está unido, está mostrando para toda a sociedade que nós sabemos o que queremos e vamos lutar para isso. Eu sinto ele muito vivo aí dentro da gente, no meio do povo. Cada conquista que a gente vai alcançando, eu sinto muito ele presente, porque eu sei que foi ele que começou e que meu irmão dá continuidade. E vejo sempre que a gente nunca está sendo derrotado. É mais um momento de dificuldade, nada a gente consegue sem sacrifício, verdade? Eu acho que do início da organização, né, da COIAB, do CI e outras organizações, o projeto era muito fácil de aprovar, né? E hoje está ficando difícil. No documento estão pedindo como contrapartida. O que é isso? O compromisso da comunidade, compromisso do Tuxaua, compromisso da organização, que possa pegar aquele projeto e produzir e multiplicar ela. Se não essa, ninguém quer mais olhar a gente preguiçoso. Hoje estão falando isso. Nossas lideranças são tradicionais. Tem lideranças tradicionais, tem lideranças que hoje em dia é escolhido pelo povo, mas tradicionalmente não. Tradicionalmente tem pouco lideranças indígenas. É passado de tradição para tradição. Antigamente existia pajé. As pagelanças do meu tempo era pagelança. Se ele falava para o cacique, você vai a tal lugar, você vai buscar coisa aqui, traz aqui. Ele ia. Falei, você não vai. E se ele falava para o cacique, você não vai porque não vai dar certo. Volta para trás. E voltava. Não queremos perder as autoridades das lideranças tradicionais. Elas têm as autoridades sobre nós. Mesmo eu sendo vereador, estou aqui, mas o cacique tem autoridade sobre mim. Eu respeito muito a liderança de cada povo, a liderança de cada comunidade, porque elas são as lideranças. Eu acho que nós temos um papel aqui de estar contribuindo naquela missão que eles nos dizem que é para ser feito. Ninguém é líder geral aqui no Rio Negro, ninguém, nenhum indígena. Existe um líder político, sim, assim como eu fui, uma liderança política, né? Foi um líder geral, mas um líder político, não tribal, porque dentro da minha tribo eu não sou liderança. As aldeias, a maioria entrou político, dividiu o povo.
Você vê que não tem mais união nas áreas indígenas. Agora vem, a religião acaba de dividir, né? Aqui tem uma seita aqui, ó, diz que não pode participar da reunião, não pode participar não sei de quê, não pode... Então, o que fica fazendo aqui? Né? Eu falo para eles, então você vai ter que sair daqui. Você tem que seguir o regime dos índios. Eu estou procurando resgatar a nossa cultura aqui dentro da... Não porque nós moramos aqui dentro da cidade, eu vou perder minha cultura. Na política, a política está passando aí no rumo do Monte Moriá. Estão levando aí a bebida, cachaça, álcool. Estão entrando com a bebida para lá. E muito. Tem senadores, tem vereadores, governador, são tudo é contra. Quando a gente vai levar a denúncia, o juiz é contra, o governador é contra, IBAMA é contra, até mesmo o governo federal é pago pelo governo do estado. Isso é onde está a lei brasileira. Nós estamos buscando o que ficou lá atrás. O que ficou lá para trás? Ficou a nossa língua materna, que todo mundo não está, a maioria não está mais falando hoje. Ficou para trás as nossas tradições, os nossos costumes que nós tínhamos que são interessantes. Aqueles que vêm somar para a gente melhorar a nossa situação, nós vamos pegar, resgatar e colocar em prática. Então eu acho que não é de cesta básica que estamos precisando. Não é da mãozinha de querer fazer, nós estamos querendo aqui uma terra para se trabalhar, ajuda para a formação dos nossos jovens, dos nossos alunos. Como os senhores vieram de Rio de Janeiro, não sei de onde, queremos também que vocês divulgam no quatro cantos da terra o sofrimento da comunidade indígena, né? Favorável à homologação da Raposa Serra do Sol. Nós queremos a nossa terra. Nós queremos a homologação da nossa terra o mais rápido possível, né? Todos os ticuna têm título, né? E todos os políticos procuram os ticuna, né? Na aldeia, para poder se votar nele, né? Para poder se ter um compromisso com ele. Eu não sei se quando que os ticuna vão ficar livres assim, no tempo da política, votar por si mesmo, é liberdade, é democracia, né? Mas não. Todo tempo fica manipulando, ou aquele cacique recebendo alguma coisa da prefeitura e fica dominado. Tudo que envolve a nossa vida, ela envolve a questão política partidária. Então, questão em Brasília, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, senadores, essas coisas, tudo são políticos, eles que definem nossa vida, o nosso futuro está na mão deles, né? Nós participamos através do nosso voto. Então, uma vez você votando e esquecer isso, você está sendo cúmplice do que está acontecendo hoje. Nós temos que se orientar, nós temos que se educar, como é que a política funciona, para que nós possamos realmente exercer a nossa cidadania. Então, só assim nós podemos participar nesse processo de desenvolvimento do país. Como o não índio trouxe essa nova forma, né, de representação, então eu acho que, na minha opinião, não custa nada a gente seguir essa regra, essa norma política que existe para isso, porque nunca fez parte da nossa cultura essa representação política. A COIAB trouxe aqui a lista de assassinatos das nossas lideranças. Aí que eu queria destacar também, sumiu um dos nossos líderes, Chavantes, agora, ninguém sabe. Daqui a pouco nós vamos retornar, vamos nos reorganizar e vamos partir para o ataque. Será que o governo quer isso? Um confronto físico?
partido escolhido, me parece que ele é escolhido de forma aleatória. Né? Alguém, não, você quer se filiar? Quero. Vou lá, me filio e me lanço candidato. E eu não acho isso uma coisa boa. Eu acho que partido é algo sério. Né? O partido tem uma ideologia, tem uma dinâmica própria. E se essa ideologia e se essa dinâmica não está a serviço do interesse dos povos indígenas, e na maioria dos partidos não estão, então o que um índio vai fazer lá? No Paraguai, os índios criaram um partido indígena, né? Se nós temos hoje no Brasil 86 vereadores, 6 vice, 1 prefeito, quer dizer, nós temos partido aí que não tem nem isso, não tem nem esse número, mas é partido que está aí. A parte organizativa no excluye la parte política, ni la parte política excluye a la parte organizativa. Lo que hemos creído nosotros es que ya fueron suficientes los 30 años de lucha organizativa, reivindicativa, memoriales, marchas campesinas, tomas de carreteras, bloqueos de oficinas y exigencias por vía de presión, y que hoy entendemos como una segunda acción, como es la participación en política. La unidad no es física, repito, la unidad es espiritual, la unidad es de ceder, de entender y de conservar nuestros valores. Para nosotros el territorio es muy importante antes que el Parlamento, sin querer decir con esto que no sea necesario e importante, es importante, pero más importante, hoy en este tiempo nosotros hemos visto que lo importante es tener confianza de vivir en la relación con el espacio territorial. A igualdade, as pessoas questionam muita gente por isso. Por que é que vocês falam muito em igualdade e reivindicam o direito à diferença? Porque eu acho que a igualdade ela tem um palco para se dar. O palco onde tem que se dar a igualdade é na cidadania, na conquista dos direitos. E não na cultura, na cor, na língua, nos rituais. Eu acho que aqui é o palco para se dar a diferença. E é esse direito que nós queremos. Mas sem que esse direito de ser diferente nos torne incapazes nos olhos do Estado brasileiro. A agência do governo precisava substituir essa ideia equivocada sobre o povo indígena por uma compreensão verdadeira da diversidade cultural, da diversidade de condições e situações que o povo indígena vive no Brasil hoje, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Na nossa aldeia tem um pé de jurema preta. Quando nós vamos curar, chamamos Juremauê, Juremauê, Juremoá. Vamos pra tribo Jurema, vamos curar. Há 15 anos atrás, a política oficial trabalhava com uma hipótese quase certa de que a questão indígena era uma questão de tempo, né? De que brevemente seria concluído o processo de extermínio de todos os povos indígenas que habitavam o território brasileiro, assim conhecido. E eu acho que o esforço muito grande por parte das lideranças e organizações indígenas nos últimos, sobretudo, 15 anos, com a emergência das organizações indígenas a partir da década de 80, possibilitou essa mudança brutal. Hoje, me parece que essa dúvida está superada, não é? E as provas estão aí, quer dizer, a população indígena demograficamente começa a crescer. E acho que isso é um fruto importante hoje a ser considerado, inclusive, para o planejamento da política oficial, mas, sobretudo, o planejamento das próprias organizações indígenas. As pessoas, elas não têm mais vergonha. Antes, eles tinham vergonha de serem, de dizer eu sou
índia, eu sou chucuru cariri, eu sou pataxó. Eu tinha vergonha de dizer isso. Hoje não, eu sou, e se você disser que eu não sou, eu vou brigar com você. Hoje, os índios de Jaçaí, eles usam colares, eles se pintam, né? Eles saem na cidade pintado. E ouvi críticas, porque em todo canto que passa, ouve. Mas eles estão ali, olha, assim, sabe, lá pra cima. Então hoje você vai ter que me assumir do jeito que eu sou, querendo ou não. Vocês vieram aqui me entrevistar, perguntar. Isso é importante para nosso neto. Um dia a onça me mata, a doença me mata, então esse trabalho fica para guardado no museu e para os outros índios ver. Eu estou falando o pensamento meu, o que eu conheço, eu tenho a capacidade de dizer, mas é difícil para explicar, mas acho que está para entender, né? Sente falta da nossa terra querida. Nossa mãe terra é quem nos dá o pão. E mesmo nela criamos colomínio. Também tiramos o sustento da nação. Oh meu pai Tupã, o que vamos fazer pra tê-la de volta aqui em nossas mãos? Oh meu pai Tupã, o que vamos fazer pra tê-la de volta aqui em nossas mãos? Dela tiramos o arroz e o feijão, todo alimento que pertence à nação. Porque só ela é quem é poderosa, porque não vai deixar nós na solidão. Oh meu pai Tupã, o que vamos fazer pra tê-la de volta aqui em nossas mãos? Oh meu pai Tupã, o que vamos fazer pra tê-la de volta aqui em nossas mãos? Não